Louvado seja Deus, muito obrigado pela linda música apresentada nesta manhã, e eu espero que você que está aí nos acompanhando em casa possa estar sentindo aquilo que nós estamos sentindo aqui dentro da nossa igreja. Esse momento de inspiração, estamos sentindo a presença do Espírito Santo conosco, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar você também aí, se você estiver sinceramente buscando a Deus de todo o seu coração. Nesta manhã nós estamos felizes porque estamos aqui para podermos ler a palavra de Deus. E eu quero fazer aqui novamente o convite, reiterar o convite de que no próximo sábado nós estaremos aqui para uma programação especial de jejum e de oração. Se prepare para esse momento. O nosso líder da União Central Brasileira, que é o presidente para todo o estado de São Paulo, aquele que conduz os trabalhos da Igreja Adventista em todo o estado de São Paulo, estará conosco. E eu quero que você participe conosco dessa programação toda especial. Então agora nós vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse folhear um livro sagrado, o livro santo de Deus. Porque quando nós abrimos a Palavra de Deus e lemos as Escrituras, é Deus falando conosco. E eu quero lhe convidar para que possa abri-la em Daniel, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 1. Se você estiver aí com a sua Bíblia do seu lado, se estiver com um smartphone, estiver assistindo no televisor, você deve então pegar a sua Bíblia e deve lê-la conosco nesse momento. Há poder quando nós lemos a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele fala ao nosso coração. Então, já achou? Se você já achou, então comece a ler comigo. O título da mensagem desta manhã é A Última Noite. Vamos ver, então, o que a Bíblia nos fala. A Bíblia diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes. E bebeu Belsazar o vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Vamos parar por aqui por enquanto. Amigos queridos, a Bíblia fala, aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, sobre um momento solene na história de Babilônia. Nós encontramos aqui a história do relato, a narrativa da última noite de independência de Babilônia. E essa noite de independência de Babilônia, nós encontramos uma experiência de pessoas que se salvaram e pessoas que se perderam. Pessoas que foram promovidas e pessoas que foram destruídas. No último momento de independência de Babilônia, nós encontramos aqui duas classes de pessoas: os que vão se salvar e os que vão se perder. Amigos, nesta manhã, nós encontramos aqui no relato bíblico uma história de profanação das coisas sagradas. Um tempo que deveria haver vigilância. Um tempo que deveria haver uma sóbria verificação do tempo em que nós estamos vivendo. Um momento de juízo, mas é uma história de embriaguez. Uma história de profanação da palavra de Deus. E eu gostaria que você pensasse exatamente nesse momento, quando Belsazar, aquele monarca arrogante e autossuficiente, ele deu um banquete para 1000 de seus grandes. Você pode imaginar, pense comigo agora, uma festa dada por um dos maiores impérios daquele tempo. Aliás, o maior daquele tempo até então. Ali, pessoas chegando de vários lugares. Eu acredito que ali estavam pessoas convidadas de outros lugares, de outras cidades, de outros países.
E ele deu um banquete, segundo a Bíblia, para 1000 de seus grandes. A Bíblia relata que ali havia não só as pessoas importantes convidadas, os 1000 de seus grandes, mas também haviam mulheres e concubinas. Aquela festa era uma festa da nata da sociedade. Ali estava o rei Belsazar, que era o príncipe regente naquela época, porque o seu pai, Nabonido, estava em Tema, na Arábia. Ele estava numa campanha militar. E ali estava morando já, residindo já há alguns anos. Ele, como príncipe regente, governava Babilônia. E ele se sentia um rei acima de qualquer risco. Ele não temia ninguém. E nessa época, os medos e os persas estavam invadindo todos os lugares ali, já tinham conquistado toda aquela região, e só faltava a Babilônia para ser conquistada. Mas os babilônicos, inclusive o seu rei, eles se sentiam intransponíveis. Eles consideravam a cidade de Babilônia inexpugnável. Nunca teriam condições de invadir aquela cidade. A cidade tinha condições suficientes para permanecer ali 20 anos, cercada pelo inimigo. Tinham provisões estocados ali em Babilônia para 20 anos e um sistema de irrigação, de plantação e sementes suficientes para ficarem ali por um tempo indeterminado. Então, das altaneiras muralhas, os babilônicos olhavam para os seus inimigos e zombavam deles. Jamais imaginavam que poderiam ser destruídos. Queridos, quando nós olhamos a história de Babilônia, nós percebemos que, assim como naquele tempo, também hoje nós vivemos um tempo semelhante. Se nós estudarmos o livro de Daniel, a gente percebe que o livro de Daniel é um livro profético. Talvez seja o Apocalipse do Velho Testamento. E esse livro, o livro de Daniel, nos mostra que muitas coisas que aconteceram no passado irão se repetir nos tempos de hoje. Aquele momento era um momento solene para a história do mundo até então. Era um momento solene porque era um momento de juízo. E momentos solenes como estes não são momentos para serem passados em bebedeira e orgia, em profanação das coisas sagradas. A Bíblia diz assim que Belsazar convidou 1000 de seus grandes e diz que ele bebeu nos utensílios do templo de Jerusalém vinho. Belsazar não só profanou o seu próprio corpo bebendo o vinho, mas também ele profanou o templo do Senhor. Quando Nabucodonosor, o seu levou Israel cativo para a Babilônia, Judá cativo para a Babilônia, ele levou os utensílios do templo de Jerusalém para o templo do deus Bel. O deus Bel era a principal deidade de Babilônia. E quando naquela época um povo que vencia um outro povo e levava os utensílios do templo para o templo de seu Deus, isso queria dizer que o Deus que agora recebia os utensílios do templo que fora conquistado, esse Deus era maior do que o Deus vencido, ou do que o povo, o Deus do povo vencido. Como se não bastasse toda a história de Nabucodonosor, e nós sabemos e conhecemos o que aconteceu com Nabucodonosor, nós sabemos que Nabucodonosor teve que comer capim como um animal. Nós sabemos que Nabucodonosor teve que comer capim como um animal durante anos para reconhecer que o Deus de Israel, o Deus Jeová, era o Deus dos deuses. Que somente Deus, o Deus do céu, o Deus de Daniel, é que deveria ser adorado. Embora aqui a Bíblia no verso 2 chame Nabucodonosor de pai de Belsazar, na verdade ele era o avô. Aqui a palavra pai não tem somente uma relação consanguínea, mas ela tem também uma relação não só de caráter, mas também uma relação ancestral.
Aqui, no caso especificamente, o parentesco existia, mas não havia uma relação de pai e filho consanguínea. Aqui é uma relação de ancestral, predecessor, e por isso ele era o avô de Belsazar. O seu pai era Nabonido. A Bíblia diz assim, que no momento em que Belsazar estava naquele ambiente, com todos os seus convidados, é muito comum a gente encontrar em alguns documentos históricos, a arqueologia nos mostra uma estela que foi encontrada na cidade de Nimrud, na antiga Calá. Essa estela é encontrada alguns anos atrás. Ela nos mostra e nos revela que naquele tempo era muito comum esse tipo de festa para tantas pessoas, especialmente no reino de Babilônia. Há um registro dessa estela que diz assim que o rei Assurbanipal II, ele acomodou, deu vinho e promoveu uma festa, um grande festival na inauguração de um novo palácio. E ali ele acomodou 69 mil pessoas durante 10 dias. A Bíblia fala que ele estava ali, naquela festa. Diz a Bíblia que Belsazar ainda sentia o ardor da bebida em seu estômago. Aquele rei arrogante e autossuficiente, que sabia que o seu reino estava sendo cercado pelo exército dos medos e dos persas, e que zombava daqueles que pretendiam invadir e destruir Babilônia. Naquele momento, enquanto ele estava profanando os utensílios do templo de Jeová, o juízo chegou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido amigo. Eu não sei se você tem parado para pensar sobre isso. Quando a pandemia começou, muitas pessoas com medo de que pudesse ser o fim do mundo, ou quem sabe, o início de alguns sinais, ou quem sabe, o início de uma possível praga que pudesse estar caindo sobre a terra, muitos por falta de conhecimento começaram a pensar isso e começaram a buscar a Bíblia, começaram a buscar a Deus, com medo de que o mundo pudesse acabar e estivessem perdidos. Muitas pessoas ligaram para os pastores para poderem ser batizados. Pessoas queriam ser batizadas porque eles queriam estar salvos quando Jesus voltasse. Já se passam mais de um ano, nós estamos a 1 ano e poucos meses do início da nossa pandemia, que tem amedrontado ainda muitas pessoas, e ainda mais agora, porque estamos cada vez sentindo a doença se aproximar de nossa família e de nós mesmos. Parece que, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com a morte. Parece que as pessoas vão morrendo e a gente não tem, assim, uma noção do que está acontecendo. Mas o fato é que para muitos dos que descansaram no Senhor, ou dos que foram para o pó da terra, Jesus já voltou para essas pessoas. E eu pergunto, na sua última noite, como está a sua situação? Porque naquele tempo, nós presenciamos, biblicamente falando, a história, e nós acompanhamos a narrativa, da última noite de independência de Babilônia. Mas se nós formos colocar isso como um tipo do que vai acontecer, hoje nós estamos vivendo a última noite da história desse mundo. Você tem dúvidas de que nós estamos vivendo a última noite, profeticamente falando, da história desse planeta? Pense comigo agora, se você soubesse que você fosse viver a sua última noite, nesse dia, o que você faria para se encontrar com Jesus? Se você soubesse que você teria somente a oportunidade de só mais esta noite, de fazer um preparo para se encontrar com Jesus e que o juízo chegaria para você nesta noite, o que você precisaria mudar? Que pecados você teria que deixar? Eu lhe pergunto, querido amigo, você está preparado para a volta de Jesus? Momentos solenes como estes são momentos de sóbria meditação sobre a seriedade do juízo de Deus. Aqui no capítulo 5, o juízo de Deus é abordado e é apresentado da maneira mais solene. Aqueles que decidem abusar da misericórdia e da justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde, vão ser encontrados na balança de Deus,
E ao sermos encontrados ou colocados na balança de Deus, como vai estar a nossa vida? Nós estaremos salvos ou estaremos perdidos? Nesta manhã eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque se existe um tempo que devemos estar preocupados com a nossa vida espiritual, com um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma em nossa vida, é o momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz assim, que ele bebeu o vinho naquela noite, e todos estavam bebendo vinho. Todos estavam profanando o templo, que é o corpo que Deus nos deu. E de repente, no meio daquela devassidão, naquele ambiente pavoroso e desvairido, diz a Bíblia que uma mão aparece, sem o auxílio do corpo, e com letras reluzentes começa a escrever no reboco da parede. E os dizeres são, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aquela mensagem, queridos amigos, era uma mensagem de juízo. Enquanto Belsazar estava ali, numa vida de pecado, numa vida de profanação das coisas sagradas, no momento, quem sabe, da sua última dança, no momento do seu último cigarro, no momento da sua última profanação de coisas santas, em meio à prostituição, quem sabe, de alguns que ali estavam, o exército medo-persa, o inimigo estava cercando a cidade, minando a cidade para assumir o controle de suas vidas. Não é isso que nós deveríamos estar preocupados hoje, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos em nossas atividades do dia a dia, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos estudando, enquanto estamos nos divertindo. Seria muito bom pensarmos que existe um inimigo que está tentando cercar a nossa vida para nos destruir. Ele está tentando minar a vida nossa, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos cônjuges, para assumir o controle da nossa vida. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e por isso ele vai fazer de tudo para minar a nossa vida espiritual. Meu querido amigo, a Bíblia diz que no momento em que a escrita apareceu no meio daquele auditório, naquele banquete, naquele salão de festas, diz a Bíblia que o rei, ele se perturbou. E aqui nós percebemos um grande contraste entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Há diferenças grandiosas entre aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Nós encontramos em Daniel, quando entrou e foi chamado para decifrar a Escritura, o rei já havia prometido àqueles que conseguissem ler a Escritura, todos os sábios que lessem a Escritura e que interpretassem aquela Escritura, receberiam um terceiro lugar no reino e seriam presenteados. Ninguém conseguiu desvendar. Diz a Bíblia que o rei ficou com o rosto pálido, as coxas oscilavam, os joelhos batiam um no outro, ele estava desesperado. A rainha mãe disse assim, eu conheço um sábio, ele é o chefe dos sábios. Nabucodonosor o colocou como chefe dos sábios, porque ele conseguiu interpretar muitos enigmas. Ele tem o espírito dos deuses santos, ele é capaz de ler a Escritura. Meus queridos amigos e irmãos, como hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, há necessidade de pessoas que consigam ler as Escrituras, que consigam interpretar a vontade de Deus, que conseguem interpretar os enigmas de Deus para os tempos em que nós estamos vivendo. E Daniel, já com 70 anos, um homem já idoso, um profeta idoso, durante toda a sua vida, ele ainda continuava fiel. E ele era o único capaz de desvendar as Escrituras. Era o único capaz de ler e interpretar qual era a vontade de Deus. Amigo querido, eu não sei se você é um religioso. Nós temos hoje no mundo duas classes de pessoas, os religiosos e os profanos. Os profanos são aqueles que não estão preocupados em viver uma vida religiosa, não acreditam em Deus, vivem em função de si mesmos. E a Bíblia diz assim, que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas bebiam,
dançavam, casavam-se e não estavam preocupados com o dia do juízo, e o dia do juízo veio. Hoje também muitos estão despreocupados com as coisas de Deus, mas ali estava Daniel. Veja que contraste. Daniel, ele se tornou um produto da obra de Deus. Eu pergunto, querido amigo, você tem se tornado um produto da obra de Deus? Ao contrário, Belsazar se tornou um produto da obra de Satanás. Ambos filhos de Deus, ambos criaturas de Deus, mas um se tornou um produto da obra de Deus, o outro, por escolha própria, se tornou um produto da obra de Satanás. Há contrastes grandiosos, meu querido amigo, minha querida amiga, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Daniel era uma pessoa que tinha características que o habilitavam a ser um cidadão do reino dos céus. A característica de Daniel era dignidade, fortaleza e autoridade. Porém, queridos, Belsazar era um homem agitado, um homem arrogante e autossuficiente, fraco e medroso. A Bíblia diz assim, que naquele momento em que o juízo chegou, na última noite de independência de Babilônia, ali estava um exilado, Daniel. Um exilado, mas em paz com Deus. Por outro lado, queridos amigos, ali estava um rei, mas um rei perturbado e agitado. Quando a gente faz um contraste entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus, a gente percebe quanta diferença há nessas pessoas. E eu lhe pergunto, amigo querido, você que diz que é um cristão, você que diz que é um adventista do sétimo dia, você que diz que é um batista, você que diz que é um presbiteriano, você diz que é um católico, ou quem sabe um bandista, eu não sei a sua crença religiosa, mas se você diz que é cristão e segue a Jesus, eu lhe pergunto, o que as pessoas estão vendo em você e em mim? O que elas estão vendo no nosso comportamento no dia a dia? Quais são os tipos de brincadeiras e palavreados que temos? É um palavreado cristão ou é um palavreado mundano? Aquilo que a gente pensa e brinca e faz tem demonstrado aquilo que realmente nós somos. E se nós estamos representando Daniel ou Belsazar? Por isso eu lhe convido nesta manhã, querido amigo, a pensar sobre isso. Na última noite de independência de Babilônia, quando o juízo de Deus veio sobre a terra, Daniel, na sua última noite, foi promovido ao terceiro lugar no reino. A terceira pessoa mais importante e de maior autoridade. Mas sobre Belsazar é dito que na sua última noite, ali em Babilônia, na independência de Babilônia, a última noite de independência de Babilônia, diz a Bíblia que Belsazar foi morto implacavelmente. Amigo querido, eu quero finalizar dizendo o seguinte: enquanto eles estavam ali nas suas altaneiras muralhas, zombando dos medos e dos persas, os medos e os persas estavam tramando uma forma de invadir Babilônia. Diz a história que somente faltava a Babilônia para ser invadida e conquistada. Enquanto eles estavam naquela festa, já há algum tempo, os medos e os persas estavam construindo um lago artificial, e estavam desviando as águas do rio que passava por entre Babilônia. Babilônia era uma cidade com altas muralhas. As muralhas de Babilônia alcançavam entre 60 a 90 metros de altura, de um lado e de outro do rio. Era uma cidade extraordinária, e a altura era aproximadamente 60 a 90 metros, e a largura da muralha era de 25 metros de largura.
E como se não bastasse, havia um fosso cúbico da mesma largura da própria muralha. E eles tinham certeza de que ninguém iria invadir Babilônia. E essa cidade era uma maravilha à parte. A própria cidade, com os seus jardins, aqueles jardins suspensos, que se tornaram uma das maravilhas do mundo. De lá as pessoas olhavam por sobre as muralhas da própria cidade e eles zombavam dizendo: nunca essa cidade será invadida. Há muitas pessoas que hoje pensam assim: desde quando começou o mundo até agora, as coisas sempre foram como são e sempre continuarão sendo. Nós podemos estar despreocupados, porque nada vai acontecer. Apocalipse capítulo 14, a Bíblia fala de um anjo voando pelo meio do céu. A semelhança daquela mão que escreveu Mene, Mene, Tekel e Parzim. Aquelas palavras eram palavras aramaicas. Era uma língua samaritana. Provavelmente uma língua que os judeus falavam antes do cativeiro babilônico. E aquela mensagem ninguém podia ler. Só Daniel tinha que pregar. Só Daniel podia falar, porque somente ele tinha competência e vivência para falar da mensagem de juízo a Belsazar e todos aqueles que ali estavam. Amigos queridos, a Bíblia diz assim, João diz assim que viu um anjo voando pelo meio do céu. Este anjo voando pelo meio do céu, ele tinha uma mensagem. E a primeira mensagem deste anjo era: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. O anjo voando revela a necessidade da pregação urgente, da velocidade dessa mensagem, que ela deveria ser pregada no mundo inteiro. Mas o mais importante é que era um aviso de juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Esta é uma mensagem para o tempo que nós estamos vivendo. Você vai ser um Daniel e vai contar para os outros o que Deus tem feito na sua vida. Você vai falar sobre os outros, sobre um juízo que deverá vir sobre esse mundo. Quando o juízo veio naquela noite de independência de Babilônia, Daniel não temeu o futuro desconhecido. Mas o rei sim, ele temia o futuro desconhecido. Daniel não temeu. Sabe por quê? Porque, como o seu nome mesmo diz, como o seu próprio nome significa, Deus é o meu juiz. Ora, queridos, se Deus é o nosso juiz, mesmo que venha o juízo, nós estaremos salvos, protegidos. O nosso desafio nos tempos que nós estamos vivendo é não perdermos a nossa fé. Mesmo diante dos problemas, diante das perdas, diante das aflições, diante das decepções, o nosso grande desafio é nos mantermos firmes em nossa fé. É possível que alguns, diante dos problemas enfrentados, chegam a questionar se Deus de fato é o bondoso benfeitor dos seus filhos aqui na terra. Por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam? O nosso desafio é manter firme a nossa fé. Daniel já estava com 70 anos e ele foi honrado por Deus e por 4 grandes monarcas. Ele foi honrado por Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Dario. Amigo querido, eu alguns anos atrás vivi uma experiência com o meu irmão. Meu irmão, ele foi para uma festa, para um lugar onde havia muita música, muitas luzes, muita bebida. E naquele dia ele estava ali porque havia recebido um convite, uma cortesia. Levou um amigo com ele, passaram a noite toda naquele ambiente, que não é um ambiente dos mais adequados para uma pessoa cristã. Ele também não era cristão, mas ele conhecia alguma coisa já sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E naquela noite, voltando daquela boate, dirigindo o seu carro na BR,
262, completamente embriagado, e da mesma forma o seu amigo. Ele apagou no volante, capotou o carro algumas vezes e caiu num buraco de aproximadamente uns 2 metros de altura. O carro ficou um ovo, todo amassado. Ele ficou entre as ferragens, quebrou a sua mandíbula, teve traumatismo craniano, quebrou o seu pé. Ele foi levado para o pronto-socorro João 23. E lá no pronto-socorro João 23, depois de ter sido comunicado meu pai e meu irmão, que foram até o local e o viu sendo retirado do carro, logo meu pai comunicou comigo, eu da igreja de Sete Lagoas nesta época, e quando eu ouvi falar de que meu irmão estava com traumatismo craniano, não estava conseguindo identificar as pessoas e conversar com os familiares, veio uma angústia muito grande no meu coração, queridos. E essa angústia foi porque eu não poderia responder a uma pergunta. Se ele viesse a descansar naquele momento, depois de ter passado a noite toda ali naquele ambiente, eu não tinha nenhuma garantia de que meu irmão estaria salvo ou perdido, porque só Deus pode fazer esse julgamento. Mas certamente, se meu irmão tivesse morrido naquele dia, naquela noite, aquela teria sido a última noite para o meu irmão tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Recentemente a minha esposa também sofreu um acidente. Ela caiu quando nós estávamos pedalando, caiu da bicicleta, quebrou a clavícula, quebrou a escápula, quebrou uma das costelas, quebrou o pulso e teve 2 contusões no cérebro. Vivemos momentos difíceis. E eu cheguei a pensar em algumas noites ao lado dela, ela sentindo a cabeça como uma panela de pressão. Eu cheguei a pensar que pudesse ser também a última noite da vida da minha esposa. Talvez, queridos, eu esteja falando para pessoas, você que está me ouvindo agora, você moça, rapaz, você marido, você esposa, você filho ou filha, talvez você esteja também se deparando com uma situação em que alguém que você ama muito possa estar vivendo a última noite da sua vida, ou quem sabe os últimos momentos da sua vida, e você teme que de fato isso seja uma realidade. Talvez um familiar seu que está à beira da morte. Eu não sei quem está me ouvindo agora, não sei se você está assistindo ao vivo ou de forma remota, mas você agora parou para assistir esse culto e está ouvindo isso. Eu quero que você saiba de uma coisa, amigo e minha amiga, mais importante do que o momento que nós estamos vivendo, é sabermos se nós estamos preparados para nos depararmos com o juízo de Deus. O meu recado para aqueles que não querem servir a Deus, que estão desprezando os recados divinos para o tempo que nós estamos vivendo, o meu recado para você, querido amigo, que não está preocupado em se preparar, em fazer a vontade de Cristo, em guardar os seus mandamentos, o recado que eu dou é: lembrem-se os Belsazares modernos, que para tudo e todos, muito em breve, haverá uma última noite, uma última dança indecorosa ou indecente, um último cigarro, uma última profanação de coisas sagradas, a última prostituição, o último ato de infidelidade, o último ato de reter de Deus o que pertence a Ele. Meu querido amigo, na sua última noite, quem você gostaria de representar? Daniel ou Belsazar? Eu faço um apelo a você nesta manhã. Eu quero que você se prepare para a volta de Jesus, porque Jesus está voltando, queridos. Nós nunca sabemos quando vai ser o último dia da nossa vida, a nossa última noite. Se você vier descansar agora, você vai estar pronto para ir com Jesus para o céu? Você tem convicção de que fez tudo aquilo que podia para se preparar para morar com Jesus? Para morar com Jesus no céu? Eu quero fazer uma outra pergunta. Você gostaria de ser alguém capaz de ler a Escritura?
Você gostaria de ser um profeta de Deus nos últimos dias? Porque aquele anjo voando pelo meio do céu, de Apocalipse 14, é a igreja. Sou eu e você. Nós que temos que pregar, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Como é que nós vamos pregar que está chegando a hora do juízo, que nós devemos nos preparar, se nós mesmos não estamos nos preparando para o dia do juízo? Você gostaria de, assim como Daniel, ser um profeta de Deus para os dias em que nós estamos vivendo? O profeta é um ser inconformado. Enquanto o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo, o profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus para as pessoas. E nesta manhã, querido amigo, minha querida amiga, eu trago uma mensagem para você nesta manhã. Eu trago para você um recado de Deus dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque já chegou o seu juízo. O juízo investigativo já começou. Quando nós fomos para o céu com Jesus, ficar com Ele 1000 anos de paz no céu, ali nós estaremos no período do juízo judiciário, comprovatório. E haverá o dia do juízo executivo, que é a terceira fase do juízo, quando todos serão destruídos, aqueles que não serviram a Deus, e que todos aqueles que obedeceram a Deus serão salvos eternamente. Chegou a hora do juízo, queridos. Como é que você está? Como é que você está, querido? Falta alguma coisa? Pensa aí agora. Falta alguma coisa que você precisa deixar? Falta algum pecado ser abandonado? Falta ainda um reavivamento e uma reforma em sua vida, para que o Espírito Santo possa descer na forma de chuva serôdia e possa lhe preparar para ser selado? Falta alguma coisa? Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque o tempo está passando. 5 anos passam para todos de igual forma. E daqui para frente, até a volta de Jesus, os mesmos anos passarão para todos nós. Mas assim como a parábola das virgens, somente os que se prepararem, somente os que tiverem o azeite suficiente, vão subir. Ainda que todos queiram subir, nem todos subirão, porque não se prepararam para esse momento. Você gostaria de se preparar comigo? Eu queria orar com você nesta hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você sinceramente quer se preparar para a volta de Jesus, ore comigo. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, esta manhã, Senhor, nós queremos nos entregar a Ti mais uma vez. Diante do juízo que está diante de nós, queremos estar preparados. Assim como Daniel, queremos ser um produto da obra de Deus, e não um produto da obra de Satanás, como foi Belsazar. Queremos ter dignidade, coragem e poder. Queremos ser capazes de lermos as Escrituras. Queremos ter autoridade para testemunhar, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do juízo. Nos ajude para isso, Senhor. Não queremos ser como Belsazar, fracos, medrosos, porque nós sabemos que assim como Daniel, Deus é o nosso juiz. Que diferentemente do nome Belsazar, que quer dizer Deus, Bel protege o rei, que paradoxalmente não pôde proteger o seu rei na última noite de independência da Babilônia. Que possamos ser promovidos e salvos como Daniel, e não destruídos e mortos como o rei Belsazar. Nós nos entregamos em Tuas mãos nesta manhã, querido Pai, e pedimos por todos aqueles que precisam nesse momento de uma verdadeira conversão em Cristo, em nome de Jesus. Amém.